Muita calma nessa hora, muita hora nessa calma. Eu sou Felipe Barbosa, um escritor apaixonado por fantasia, horror e mitologia. E esse aqui é o quadro A Origem Macabra dos Contos de Fadas, onde eu sempre vou destrinchar algum conto famoso junto com a minha amiga Leslie do canal Todas Geek. Olá pessoal, eu sou a Leslie do Todas Geek, tô bem feliz de voltar aqui nesse episódio dessa série maravilhosa que estou fazendo com o Felipe. No meu canal eu falo sobre contos de fadas também, adaptações, mais voltado para a parte da Disney, e também falo sobre filmes e séries, críticas, reacts, então vão lá também, se puderem se inscrever, vai ser muito bom. Nessa série a gente já tem 3 episódios falando sobre Cinderela, Chapeuzinho Vermelho, A Bela Adormecida, e hoje a gente vai falar sobre João e Maria, né, Felipe? Isso aí. E uma coisa que você pode deixar aí nos comentários pra gente é sugestões de outros contos de fadas que você gostaria de ouvir a gente falando. Exatamente. E lembrando que nessa série, cada episódio é lançado em um canal. Esse episódio aqui no canal do Felipe, na semana que vem é no meu canal, e a gente vai intercalando os vídeos uma semana em cada canal. A gente queria lembrar também que a fonte principal para as nossas pesquisas dessa série de vídeos está sendo o livro O Lado Sombrio dos Contos de Fadas, da Karen Hook. Hoje a gente vai falar sobre a origem macabra do João e Maria, falando das origens mitológicas e históricas desse conto que mistura fome, miséria, bruxaria e canibalismo. Então não esqueçam aí de deixar o curtir, compartilhar o link com os seus amigos, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações. Bora lá então! Começando a falar desse conto de fadas, a história de João e Maria, quando a gente pensa neles, a gente já logo remete às crianças, João deixando os pedaços de pães para poder voltar para casa, aquele lugar cheio de doces e, claro, uma bruxa carnívora que vai comer as crianças. Mas por trás dessa história, não é só isso, teve muitas coisas, e eu acho que João e Maria é muito bem contextualizado com a época em que ele foi lançado. O que poucas pessoas reparam é a forma assustadora de como os pais deixam seus filhos de lado para que eles pudessem morrer. Essa versão ela é mais explícita na publicação dos irmãos Grimm em 1812. Eu vou ler aqui agora um trecho da história original da publicação dos irmãos Grimm para vocês. À noite, ao se revirar preocupado de um lado a outro na cama, a mulher disse: "Ouça, marido, amanhã bem cedinho dê um pão às 2 crianças e leve-as para o meio da floresta, onde a mata for mais espessa. Faça uma fogueira e vá embora deixando-as ali, porque não podemos mais alimentá-las." "Não, mulher", disse ele, "não posso entregar meus próprios filhos queridos para serem devorados pelos animais selvagens da floresta. Se você não o fizer, morreremos todos de fome", disse a mulher, e não o deixou em paz. Até que ele acabou dizendo sim. Por sentirem fome, as 2 crianças também estavam acordadas e ouviram tudo que a mãe disse ao pai. Gente, ô Felipe, eu quase chorei lendo esse pedacinho de texto, porque, cara, como que você consegue pensar em pais deixando os filhos morrerem assim, né? Mas a gente já vai explicar aqui nesse vídeo qual era o contexto dessa história dos irmãos Grimm. Isso aí, a gente vai explicar mesmo, mas isso não tira o fato, Lê, de que a gente fica imaginando como era o trauma psicológico das crianças da Idade Média que ouviam esse conto, né? Deixa eu contar uma história pra você. Tal menino e tal menina ficaram com fome e aí os pais deixaram eles morrer na floresta. A criança não ia nunca falar que tá com fome pros pais, com medo de ser deixada, né? Falando um pouquinho então do contexto dessa história, o que a gente tem ali é chamado de filicídio. Filicídio significa o ato de matar o seu próprio filho ou filha, e é algo que sempre esteve presente não só em vários contos de fadas, mas em várias lendas folclóricas e principalmente na mitologia. Os casos de filicídio são vários. Na mitologia grega, por exemplo, a gente tem o titã Cronos, que tinha muito medo de uma profecia que dizia que um dos filhos dele ia derrotá-lo um dia, e ele não hesitou. Ele devorou, comeu todos os bebês que ele teve assim que nasceram. A Medeia, também na mitologia grega, não suportou ser abandonada pelo seu marido Jasão, que a trocou por uma princesa, e ela resolveu se vingar do seu ex de tanta raiva, matando os 2
2 filhos que eles tiveram juntos. E o deus hindu Varuna, ao ver que o seu filho Burgo estava se tornando um arrogante sabichão, matou ele e mandou ele para o reino dos infernos para que ele aprendesse uma lição e as verdadeiras coisas do mundo. Ou seja, desde a Grécia Antiga que a gente já tem aí os pais matando seus filhos como uma forma de trazer uma lição para a história, o que é bizarro, né? Nos contos de fadas a coisa é um pouquinho diferente da mitologia, porque esses contos passados de boca a boca sempre estavam ali para refletir alguma coisa que realmente existia na sociedade daquela época. Então, o que impressiona nesses contos é o número de pais que enxergam nos filhos uma fonte de alimento ou então que pensam em matar os filhos para não ter que dividir a comida com eles. Esse foi não só o caso de João e Maria, mas também do Pequeno Polegar, de algumas versões do João e o Pé de Feijão e também da pior de todas, na minha opinião, que é um conto registrado pelos irmãos Grimm chamado As Crianças Famintas, onde nós temos uma mãe e 2 filhas que estão sentindo tanta fome que a mãe conversa com elas falando assim que a única solução possível é que ela mate as meninas e coma elas para sobreviver. E, infelizmente, essa ideia de que a fome podia levar as pessoas a fazer alguma coisa tão horrível como o canibalismo não estava tão distante da realidade na Idade Média. E houve um período na Idade Média, entre 1314 e 1322, que houveram várias mudanças climáticas, causando então uma escassez na plantação na Europa. Essa época ela ficou conhecida como a Grande Fome. Estima-se também que cerca de 25% da população tenha morrido de fome. E a vida na Europa no século 14 e 17 era uma vida bem difícil. Então as famílias pobres, elas tinham que dar um jeito de aumentar essa produtividade e como elas não tinham recursos, né, elas acabavam tendo os filhos. E tendo os filhos, eles podiam aumentar essa produtividade no campo. E como também não tinha métodos contraceptivos, né, as mulheres tinham muitos filhos, 8, 9, 10 filhos. E essa realidade na qual as crianças da época viviam sempre na miséria, que levavam os pais a essas atitudes extremas, acabou originando um conto popular passado de boca a boca, que seria a origem de João e Maria. O conto original se chamava As Crianças Perdidas, e nele, ao invés de João e Maria, o nome dos irmãos era Jean e Jeanette. Esses 2 irmãos foram largados na floresta para morrer pelos seus pais que não conseguiam sustentá-los. Para encontrar o caminho de volta para casa, as crianças sobem numa árvore e avistam 2 telhados, um telhado branco e o outro vermelho. Aí o Jean e a Jeanette decidem ir até a casa de telhado vermelho e encontram ali uma senhora bem doce, bem gentil, e diz para eles que ela é a dona da casa, né? Ela recebe as crianças então de forma bem acolhedora, só que ela faz um pedido, ela pede que eles não façam barulho, porque o marido dela ia atacar eles caso ele descobrisse que ela estava recebendo 2 crianças. Acontece que esse marido em questão não era um homem, era um demônio, e ele sentiu o cheiro dos jovens que estavam rezando constantemente para encontrar os pais deles. E aí os 2 jovens acabaram sendo aprisionados para que eles fossem devorados mais tarde. O Jean ia ser o primeiro a ser devorado, só que ele estava muito magro, então ele tinha que receber comida todos os dias da sua própria irmã, que ia alimentando ele para que ele se tornasse mais cheinho e mais apetitoso. Aí o demônio então começou alguns testes para saber se o garoto já estava pronto, né, para ver se ele estava gordinho. Só que a Jeanette conseguiu ajudar o irmão dela a enganar o demônio colocando um rabo de rato no lugar do dedo. Essa tentativa funcionou por 2 vezes, só que eles acabaram sendo descobertos. Como punição, então, o demônio decidiu criar uma guilhotina para cortar a cabeça do Jean. Mas aí ele saiu para um passeio e as crianças chamaram então a adorável senhora que tinha recepcionado eles e perguntaram como que a guilhotina funcionava. Os irmãos conseguiram enganar a idosa, cortar a cabeça dela e fugiram com a carroça do demônio cheia de ouro e prata. Então no final, Jean e Jeanette terminam ricos, voltando para a casa de seus pais. Bom, vamos falar então sobre a relação que tem entre esse demônio que dá as caras na história e o canibalismo. Está sempre presente tanto em João e Maria quanto em outros contos antigos. A gente já comentou sobre essa questão de que houveram casos na Idade Média de pessoas que chegaram a se alimentar de crianças devido à fome e à miséria que elas passavam. Mas esses casos, eles não eram super comuns assim. Tinha, é claro, alguns casos, principalmente de mendigos que estavam famintos, que
atacavam viajantes solitários e aí acabavam se alimentando dos seus corpos. Mas normalmente o que acontecia era um canibalismo sem assassinato. As pessoas morriam de causas naturais e elas acabavam sendo devoradas pelos sobreviventes que vagavam em busca de comida. A ideia do canibalismo estava sempre presente na sociedade europeia naquela época. Essa ideia de comer carne humana, ela é abominável pra gente nos dias de hoje. Mas naquela época, ela encontrava muito menos rejeição nesses séculos passados, principalmente por causa de um hábito medicinal bem estranho que permeava o continente durante aquele período. Sim, acreditem se quiser, existiam receitas médicas medievais onde os doentes eram incentivados a comer pedaços de fígado humano, do cérebro humano e medicamentos feitos a partir do crânio de pessoas mortas. Tá vendo, Léo? Dá graças a Deus aí que a gente vive no século XXI. E isso não era algo só de curandeiros mais simples, não. Mesmo quando as pessoas mais ilustres e famosas da época ficavam doentes, era essa medicina cadavérica a qual os especialistas recorriam. Por exemplo, o Papa Inocêncio VIII, no ano de 1492, estava no leito de morte dele. E os médicos mais famosos do papado foram chamados para tentar curar esse Papa. E aí, um dos recursos pouco ortodoxos que foram tentados ali foi usar o sangue de 3 jovens rapazes para tentar reanimar o Papa. A instrução era que o Papa tinha que tomar o sangue recém-extraído dos jovens. Disseram ali que os 3 jovens iam ser recompensados por doar o seu sangue, mas o que aconteceu? A sangria foi tanta que os 3 acabaram morrendo. E alguns dias depois, o Papa morreu também. Não adiantou porcaria nenhuma. Com o passar dos séculos, principalmente com o fim da Idade Média e o início da Inquisição, as pessoas começaram a se dar conta de que esses métodos medicinais com canibalismo não funcionavam. Na verdade, eles faziam mal para o corpo e podiam matar quem estava ingerindo o corpo do outro. Logo então, o canibalismo passou a ser associado à figura do diabo. E quem seriam então as pessoas associadas ao diabo que a Inquisição ia culpar de serem canibais? É claro, as bruxas. E durante a Idade Média, a palavra bruxa era usada para as curandeiras da época, que utilizavam algumas ervas para fazer amuletos, e até mesmo a medicina era um pouco mística e não era tão científica como é hoje. Também acreditavam que objetos poderiam ser mágicos e, além de objetos, também alimentos. E por isso, muitas histórias têm várias coisas que você vai poder lembrar agora. Por exemplo, na história de Branca de Neve, nós temos a maçã envenenada. Então aquela maçã é um objeto encantado, vamos dizer assim, só que envenenado. Os feijões em João e Pé de Feijão, também aqueles feijõezinhos, eram encantados. E é daí que veio a casa cheia de doces de João e Maria. E quando a gente chega na Inquisição, nos séculos 16 e 17, que era o período onde as mulheres começaram a ser condenadas por ser bruxas, eles passaram a acreditar que a especialidade das bruxas era atrair as crianças com alimentos enfeitiçados. As mulheres que praticavam qualquer tipo de rito fora das índoles e das doutrinas da igreja, elas eram consideradas como pessoas que serviam ao diabo. Era bem tensa essa questão de religião dentro daquela época, e além de serem adoradoras de diabo, também eram acusadas de sacrificar crianças e praticar o canibalismo. E essa imagem que os contos traziam das idosas que viviam sozinhas é bem triste, porque os caçadores de bruxas, eles pegavam essas mulheres e até entregavam para a igreja. Então, eles eram realmente recompensados por pegarem idosas que moravam sozinhas, apenas por isso. É muito interessante a gente analisar que essa febre de caça às bruxas foi o que mais trouxe a ideia de que mulheres seriam criaturas, né, do ponto de vista da igreja, que eram propensas à maldade. Leisle, você se considera propensa à maldade? Olha, só de fundinho. Pois é, hoje em dia a gente ri assim até pra descontrair, mas isso é uma coisa que é muito triste quando você pensa na época. Por exemplo, talvez você conheça a última versão mais atualizada de João e Maria, onde eles tentaram suavizar as coisas dizendo que quem abandonou eles na floresta foi a madrasta e não a mãe, como se isso fosse menos problemático, né? Mas tudo bem. Na versão mais popular, que os irmãos Grimm registraram primeiro, quem era a vilã do conto era a própria mãe, porque era a mãe quem persuadia o pai
a abandonar os seus próprios filhos. E a pior parte, depois que o João e a Maria derrotavam a bruxa que tentou devorar eles, era dito no conto que a mãe deles também foi dada como morta. Ou seja, o final desse conto original tentava mostrar ali que a mãe deles e a bruxa eram a mesma pessoa. A mulher não só abandonou os filhos, mas também se disfarçou como bruxa para comê-los. É claro que isso fica só subentendido, mas você também pode entender pelo menos que as duas ali eram representações da figura da mulher que se entregava à maldade. A troca da mãe pela madrasta foi feita pelos próprios irmãos Grimm na 4ª edição desse texto, mas ela não amenizava essa mensagem central da história, que era a mãe, seja de sangue ou de criação, que queria se ver livre dos seus filhos. E toda essa relação importante entre a figura da mãe, do abandono e da bruxa ficaria eternizada no imaginário popular e daria origem a muitas releituras e adaptações que nós teríamos até hoje. E falando em adaptações, em 2013 teve a adaptação de João e Maria, só que agora intitulado João e Maria Caçadores de Bruxas. Eu assisti esse filme, é um filme de ação e terror, mas ele também tem diferenças, como qualquer tipo de adaptação, os produtores, diretores, eles vão se adaptando conforme a cinematografia. Então, nesse caso de João e Maria Caçadores de Bruxas de 2013, eles descobrem no final que a mãe deles, na verdade, é uma bruxa boa, que precisou abandonar os filhos na floresta, também aí tem um pouco de referência dos pais abandonarem aí, só que pra protegê-los e não pra deixá-los morrer. Muita gente fala mal desse filme, falando que ele é um filme sem roteiro, sem muita história, mas é um filme muito guilty pleasure, que a gente adora ver os dois como caçadores matando as bruxas, né? E depois, em 2020, foi lançada uma nova adaptação chamada Maria e João, o Conto das Bruxas, que traz uma releitura onde a Maria é a protagonista da história e ela é tentada ali pela ideia da bruxaria que traz poder pra mulher. Gente, eu confesso que esse filme foi minha maior decepção do ano passado, porque eu tava com tanta esperança de que ele ia ser bom, e é engraçado que quando você assiste ele, você vê que ele tem muitos elementos interessantes, o visual, as ideias que ele traz, mas ele foi um filme que se perdeu no roteiro, ele acabou não agradando a quase ninguém que assistiu, mas a proposta original do filme era muito inteligente. Inclusive, eu já fiz um vídeo sobre esse filme explicando a simbologia por trás dele, vou deixar ele aqui nos cards para quem tiver interesse. Ô Felipe, eu acho que esse filme foi mal aproveitado, porque ele tinha elementos muito bons e na hora de executar ficou muita coisa assim que eu lembro quando assisti esse filme. Foi um dos últimos filmes antes da pandemia. Foi mesmo, um dos últimos que a gente viu em cabine de imprensa. Terminamos todos decepcionados. Chegamos então ao fim do 4º episódio e lembrando que semana que vem a gente vai estar lá no canal da Leslie continuando essa série de origem macabra dos contos de fadas. Então, se você ainda não se inscreveu no canal dela, corre lá, o link vai estar aqui na descrição e nos cards também. Lê, muito obrigado por mais um vídeo, né? Semana que vem tamo juntos de novo. É isso aí, Felipe, obrigada. Semana que vem, então, vamos falar mais de contos macabros. Comentem aí o que vocês estão achando. É isso aí, gente. Muito obrigado pela companhia. Um beijão e tchau!